Boa noite, nossos amigos, companheiros de estudo e de consulta aos estudos do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma edição ou uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Voltamos com a edição de hoje e consultamos o nosso e-mail e encontramos duas perguntas de um jovem iniciante no Espiritismo e gostaria de tirar algumas dúvidas. Pois não? E a pergunta dele, primeira, é: a Bíblia é a palavra de Deus? Essa é a pergunta do nosso jovem. A Bíblia é a palavra de Deus? Essa é a pergunta. E nós respondemos à luz do Espiritismo. A Bíblia é um livro muito valioso. É um livro de grande valor e que atravessa os milênios. A Bíblia. E tem muitos ensinamentos que são inspirados pelos espíritos superiores, muitos livros da Bíblia, levando em consideração que a Bíblia é uma pequena biblioteca, é um conjunto ou uma coletânea de livros. E aproveitamos o ensejo para dizer que a palavra Bíblia vem da língua grega, vem do grego, Bíblia, Biblion, ou seja, coletânea de livros. A Bíblia, embora seja um livro de grande valor e considerado pelo Espiritismo, a Bíblia não é literalmente falando, desde o Gênesis, que é o seu primeiro livro, até o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, não é literalmente falando a palavra de Deus. Porque a Bíblia, em primeiro lugar, porque existem centenas de versões bíblicas. E se pergunta logo de começo, qual é a Bíblia que é a palavra de Deus? Qual? Se há centenas de versões da Bíblia. Segundo, a Bíblia, no seu original hebraico, o original da Bíblia é o hebraico, o conceito dela é porque é no original, mas logo na primeira tradução da Bíblia, que foi do grego, que foi do hebraico para o grego, houve muitas alterações, autorizada pelo rei da época, autorizou aos tradutores da Bíblia, 70 sábios foram os tradutores da Bíblia. E eles então receberam ordem do rei para fazer alterações deste texto hebraico, para atender os interesses e as necessidades dele e da política dele, e da religião dele, das crenças dele. Depois, como sabemos, a Bíblia aí era só o Velho Testamento, de interesse dos judeus. Aí depois vem Jesus, e daí vem o que? O Novo Testamento, que é acoplado à Bíblia. Aí a Bíblia está completa. Depois, a Bíblia completa, isso no século IV, mais ou menos, por ordem do Papa, foi traduzida da língua grega para o latim e foi traduzida por São Jerônimo. Isso é o que diz a história, por São Jerônimo. Essa tradução recebeu o nome de Vulgata, quer dizer, tradução da Bíblia para as massas, para o povo. Daí o nome Vulgata. Mas São Jerônimo recebeu ordem do Papa para fazer modificação nessa tradução, puxando também para a Igreja Católica,
para os interesses dele, Papa, e para os interesses da instituição que ele representava naquela época, que era o Papa. E de maneira que tivemos essa tradução. Depois, Martinho Lutero, que foi o reformador, que protestou, o frade, não é? Que protestou contra a Igreja Católica, que ele era da Igreja, ele protestou e criou o protestantismo, a Igreja chamada Igreja Reformada, que é filha legítima da Igreja Católica. E ele então achou por bem fazer uma tradução da Bíblia, que é do latim, a Vulgata, para traduzir para o alemão. E daí então, da língua latina, houve diversas traduções para as línguas modernas. E de modo que, baseado nesse festival de traduções ou de versões da Bíblia, aí surgiram nos Estados Unidos muitas centenas de crenças religiosas baseadas nesse festival da Bíblia. Aí se pergunta nesse todo, qual é a Bíblia que é a palavra de Deus? Fazemos essa indagação apenas para reflexão. Mas apesar, ou em que pese esse problema, o Espiritismo considera a Bíblia como um livro de grande valor, que vem dirigindo os caminhos da humanidade. É uma espécie de farol que tem iluminado os caminhos da humanidade. E o Espiritismo está na Bíblia? Está. Na Bíblia não está o nome Espiritismo, devido aos preconceitos dos líderes religiosos, principalmente daqueles que fizeram as traduções alteradas da Bíblia, do hebraico até as traduções atuais. Mas a Bíblia não é contra o Espiritismo, e nem o Espiritismo é contra a Bíblia. Agora, o Espiritismo não considera a Bíblia literalmente como a palavra de Deus, justamente devido a esse festival de traduções bíblicas, e que se pergunta qual a Bíblia que é a palavra de Deus literalmente falando. Aí não se sabe, ninguém sabe responder. Dizem que a Bíblia é sagrada, mas quem sagrou a Bíblia? Quem foi que sagrou a Bíblia? Não é? Aí o Espiritismo considera a Bíblia necessária para a humanidade, aponta caminhos, mas não é literalmente falando, na visão espírita, a palavra de Deus. Isto é o que se pensa a respeito deste livro que se chama A Bíblia. E a segunda pergunta deste mesmo jovem é esta: o Espiritismo é outro tema, outro assunto. Ele pergunta: o Espiritismo ainda não foi reconhecido pela ciência e nem pelas religiões do mundo. O que dizer a esse respeito? Ora, em resposta devemos dizer que o Espiritismo não precisou, não precisa e nem tampouco precisará do reconhecimento nem da ciência, nem das academias dos sábios, e muito menos das religiões dogmáticas do planeta. O Espiritismo é autônomo e ele marcha em direção às suas metas, marcha em direção ao seu objetivo, que é o quê? Como revelação de Deus à humanidade, o Espiritismo marcha em direção à sua meta, que é espiritualizar a humanidade. E, inclusive, o Espiritismo, ele é o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos. Como nós sabemos que o primeiro instrumento da revelação de Deus,
a quem Deus passou a sua revelação foi Moisés. Moisés e os profetas antigos anunciaram Jesus. Anunciaram Jesus como a segunda revelação. E o próprio Cristo anunciou o Consolador, que é o Consolador prometido por ele, fez a promessa à humanidade de que enviaria o Consolador para explicar o que ele naquela época não explicou aos homens, porque ele não soubesse, não. Jesus era um anjo entre nós. A palavra dele era a palavra do Pai Celestial, porque ele dizia, nesse sentido, eu e o Pai somos um, justamente na palavra e na doutrina que ele trouxe para o mundo. E ele então prometeu à humanidade que enviaria o Consolador, que explicaria em espírito e verdade tudo o que ele não explicou naquela época, porque a humanidade não estava madura para compreender os ensinos dos mistérios da natureza do universo. Era isso que ele dizia, e prometeu, e disse que o Consolador ficaria eternamente conosco. Ora, na visão do Espiritismo, está no Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador que Jesus enviou não era representado por uma pessoa, por nenhuma criatura, mas era uma doutrina que ficaria eternamente conosco. Porque uma pessoa não fica aqui eternamente, mas uma doutrina permanecerá como sempre. E é justamente o Espiritismo. Por quê? Porque o ensino da doutrina espírita, a moral do Espiritismo, é a mesma moral de Jesus, porque não existe outra melhor. Qual é a outra melhor? Outra doutrina melhor, outro ensino melhor do que o ensino do Cristo? Esse é o mesmo ensino do Espiritismo, que explica em espírito e verdade tudo aquilo que Jesus ensinou naquela época. Logo, o Espiritismo tem as suas bases, tem a sua pedra angular. Os princípios da doutrina espírita, eles são os mesmos princípios ensinados por Jesus. A Bíblia e o Novo Testamento, que é a partir do Cristo, é um verdadeiro arquivo, repositório vivo, ativo, dos fundamentos da doutrina espírita, que são a existência de Deus, um Deus único, a existência do Espírito, a imortalidade do Espírito, ninguém morre, a manifestação dos Espíritos, a reencarnação, como perdão de Deus. A reencarnação é o perdão de Deus aos pecadores. Traz a reencarnação os pecadores de volta. Não bota no inferno, que Deus é amor, não criou o inferno. Aí traz os pecadores de volta para corrigir os erros do passado, os pecados que cometeram, e deixarem de praticar o mal e se tornar espírito puro. É o que ensina a doutrina espírita. Esses são os princípios. Depois vem o que? A lei de causa e efeito. A lei das expiações e das provas dos espíritos aqui na Terra, e a pluralidade dos mundos habitados, que hoje está sendo comprovado pela astronomia nas mãos dos cientistas da NASA e da Rússia, comprovando a reencarnação. Aliás, comprovando a existência de mundos habitados, mostrando que há uma infinita quantidade de humanidades irmãs nossas, em outras dimensões, em outros planetas, em outros mundos. E aí então é onde está o Espiritismo. O Espiritismo tem sua base, não precisa do reconhecimento, nem da aprovação, nem da ciência, nem da Academia dos Sábios, e muito menos das religiões dogmáticas. Ele segue firme em seu objetivo. Muita paz para todos.